Sexto item da pauta, processo número 00058-033486/2015-91. Interessado, Inframérica Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante S.A. E o assunto, recurso administrativo. É para ler o sexto também. Porque ele... Não, você leu o quinto só. Leu? Ah, então tá ok. Então, por favor, brigadeiro. Posso prosseguir, presidente? Por favor. Então, o presente processo trata de análise do recurso administrativo interposto pela empresa Inframérica Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante S.A. contra a decisão da primeira instância, proferida em 23 de novembro de 2016, pela SRA por ocasião do julgamento de recursos dos autos de infração número 881 e 883, aplicados em razão do descumprimento da cláusula 3.1.53 do contrato de concessão número 001 ANAC 2011 SBSG, que estabelece que o concessionário deve informar a ANAC sobre a comprovação da renovação de seguros com antecedência mínima de 30 dias antes do vencimento. No caso em análise, os autos de infração se referem ao seguro de responsabilidade civil geral, esse é um dos processos, e o outro, o de responsabilidade civil aeroportuária. Considerando a cláusula supramencionada, a autuada deveria apresentar à ANAC nova apólice contratada ou declaração que garantisse incondicionalmente a contratação dos novos seguros até 16 de março de 2015, já que as apólices venciam em 14 de abril desse ano. Nessa data, a concessionária, ciente de suas obrigações contratuais, protocolou na ANAC a carta IA número 0214 SBSG 2015, informando que as apólices seriam renovadas antes do seu vencimento. Porém, de acordo com a área técnica, a mencionada comunicação não foi suficiente para satisfazer o exigido pela cláusula contratual 3.153, tratando-se de mera informação prestada unilateralmente pela Inframérica, não estando apta, portanto, a demonstrar que as apólices vicendas seriam incondicionalmente renovadas antes de seu vencimento. Desta forma, segundo a SRA, verificou-se que no prazo final de 16 de março de 2015, a concessionária não havia comprovado a renovação do seguro de responsabilidade civil geral e de responsabilidade civil aeroportuária. A agência, ciente desse fato, lavrou os autos de infração. A concessionária tomou ciência da autuação em 9 de abril de 2015 e teve prazo de 20 dias para apresentar sua defesa prévia, sendo esta protocolada na ANAC em 29 de abril de 2015. Em sua decisão, a área técnica alegou que o dispositivo é de cumprimento obrigatório, haja vista que o seguro possui início e término definidos em contrato e a contratação destes devem ser comprovados à ANAC para que a agência fiscalize adequadamente os termos do contrato de concessão. Alegou ainda que não se pode confundir os deveres de se contratar os seguros, mantendo-os vigentes durante todo o período contratualmente estabelecido, com os de informar a ANAC tempestivamente acerca da renovação destes seguros. Assim, concluiu que a autuada não informou a ANAC dentro do prazo mínimo de 30 dias de antecedência acerca da renovação da apólice de seguro como previsto no contrato, já que não comprovou sua renovação ou que seria incondicionalmente renovado. Além disso, por fim, informou que a declaração unilateral não estaria apta a suprir a exigência contratual. Ante o exposto, a Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos decidiu em primeira instância, em 22 de novembro de 2016, pela aplicação de penalidade administrativa de advertência, nos termos da cláusula 8.2 do contrato de concessão. A empresa foi notificada da aplicação da penalidade, tendo apresentado recurso administrativo tempestivamente em 9 de dezembro de 2016. Cabe aqui informar que essa advertência foi para ambos os assuntos, ambos os processos. A SRA analisou o recurso e alegou que nada foi acrescentado à decisão anteriormente prolatada, sendo favorável, em 24 de 1 de 2017, à manutenção da sanção aplicada, dado que os itens alegados quanto ao mérito da atuação refletiram a argumentação análoga à da defesa administrativa anteriormente apreciada. Conforme sorteio realizado na sessão pública do dia 8 de fevereiro de 2017, os processos foram recepcionados por essa diretoria para providências no âmbito de suas competências. Esse é o relatório, senhores. Diretor Fernandão, querendo discutir o assunto? Não. Passamos ao voto. Diretor.
A leitura conjunta do artigo 29 da Lei 8.987, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, e da Lei 11.132, que cria a Agência Nacional de Aviação Civil, depreende-se ser de competência desta autarquia a regulamentação, regulação e fiscalização das concessões de infraestrutura aeroportuária e, frente a essas prerrogativas, esta agência concedeu à autuada o Aeroporto Internacional do Rio Grande do Norte, São Gonçalo do Amarante, governador Aloysio Alves, SBSG, mediante o contrato de concessão número 001, ANAC 2011, SBSG, processo 000-58-003-952, diagonal 2012-61. Esse contrato de concessão é bastante claro quanto à obrigação da empresa acerca das renovações das apólices de seguro, ou seja, cabe à concessionária manter em vigor as apólices de seguro, comprovando as suas renovações à ANAC 30 dias antes de seu termo final. Fixado esse ponto, é imprescindível estabelecer o nexo causal entre os fatos relatados pela ação fiscal e a obrigação constante do contrato de concessão, tendo em consideração que os procedimentos adotados pela concessionária devem guardar relação de conformidade com o dever de prestar informações à agência. No presente caso, a fiscalização informa que o vencimento das apólices do seguro de responsabilidade civil e o de responsabilidade civil aeroportuária era no dia 14 de abril de 2015. Nos termos da cláusula 3.1.53, o prazo para encaminhar a comprovação de suas renovações ou documento que atestasse que seriam incondicionalmente renovadas seria o dia 16 de março de 2015, devido à prorrogação do prazo, pois os vencimentos se davam em dia não útil. Entretanto, conforme consta dos autos, a interessada protocolizou no dia 16 de março de 2015 documento próprio informando que os seguros vencendo seriam renovados, sem, no entanto, comprovar as renovações destas apólices ou que essas seriam incondicionalmente renovadas. Note-se que a comunicação apresentada evidenciava a declaração de caráter unilateral. Como se sabe, a renovação ou a concretização de apólice securitária configura ato jurídico de caráter bilateral, considerando que a empresa seguradora tem a prerrogativa de recusar a renovação de seguro após a devida avaliação dos riscos. Assim, considerando que a mera declaração da concessionária não era suficiente para comprovar que as apólices de seguro relativas à responsabilidade civil geral e a responsabilidade civil aeroportuária seriam incondicionalmente renovadas, o auto de infração foi lavrado em razão do descumprimento da cláusula 3.1.53 do contrato de concessão do aeroporto. A autuada, mediante correspondência endereçada à diretoria colegiada ANAC, apensada nos autos 6.025.1678, expõe suas razões para que os autos de infração sejam arquivados e que seja afastada qualquer sanção à concessionária. Primeiramente, ela alega que a decisão do julgamento foi monocrática, ao invés de ter sido proferida por junta de julgamento, conforme os dispositivos estabelecidos na Instrução Normativa número 8, artigo 30. Entretanto, este argumento é equivocado, uma vez que a aprovação do novo regimento interno da agência derrogou esse artigo, transferindo as competências para o julgamento das infrações em primeira instância para as áreas técnicas. Além disso, a Procuradoria Federal junto à ANAC, em seu parecer 78/2014, de 28 de fevereiro, declara que essa IN somente deve ser utilizada apenas em caráter subsidiário, naquilo que não conflitar com as disposições estabelecidas no contrato de concessão e nos preceitos estabelecidos nas leis 9.784/99 e 8.987 de 95, regime de concessão e permissão de serviço público, e ainda 8666 de 93, licitação e contrato de administração pública. Em outra parte da peça recursal, a autuada argumenta que a carta enviada à ANAC 16 de março de 2015 cumpriu a função de informar a agência que os seguros seriam renovados incondicionalmente até seus vencimentos. Todavia, considera que a alternativa à apresentação da apólice é a apresentação de um documento que seja emitido por agente habilitado a fazê-lo, que possa assegurar que o risco da contratação foi aceito e que a vigência do seguro, a partir do término da cobertura atual, está assegurada incondicionalmente. A declaração unilateral da operadora, de fato, não consegue atender a essas condições, posto que a contratação de um seguro é um ato jurídico bilateral, sendo imprescindível que um agente securitário ou financeiro manifeste sua concordância em fazê-lo. Finalmente, a autuada traz à baila os princípios de razoabilidade e proporcionalidade da administração pública, assim como o caráter educativo da penalidade administrativa e da manutenção do interesse público para justificar a solicitação de cancelamento da sanção proferida pela decisão de primeira instância.
Com todo respeito à alegação da concessionária, devo dizer que tais afirmações não prosperam, uma vez que a penalidade aplicada pela SRA é fruto indiscutível de claro inadimplemento a dispositivo contratual por parte da operadora, sendo razoável sua autuação pelo descumprimento, o que assegura a manutenção do interesse público na forma mais adequada para esse caso concreto. Por outro lado, considerando-se que a penalidade aplicada foi a mais branda possível, dentre as elencadas no capítulo 8 do contrato de concessão, não há que se falar de desproporcionalidade, porquanto não há sanção mais leve, garantindo indubitavelmente o caráter educativo pretendido, que é o de alertar o concessionário para a incorreção da conduta e, assim, preveni-lo para que não volte a incorrer na mesma infração. Assim, considerando os elementos acima expostos, voto por conhecer do recurso apresentado pela empresa Inframérica, concessionária do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, para, no mérito, negar-lhe o provimento. É como voto. Diretor Ricardo Fenelon, como Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, aprovado por unanimidade. Próximo item da pauta, doutora Ana. Próximo item